Boa tarde a todos. Meu nome é Simone Meirelles, sou formada em psicologia pela PUC de Goiás e fui monitora de psicanálise na mesma instituição. Eu estou aqui com vocês para a gente estudar um pouco mais sobre a vida e a obra de Freud. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre o período Fliess. Quem que é Fliess? Né? Foi um grande colega do Freud, um amigo muito íntimo, né? E o que aconteceu entre eles e que virou história, né, e que está presente na biografia do Freud. Então, esse período foi de 1887 até 1902, né, que foi a amizade deles. Essa amizade durou 12 anos, um tanto considerável, né? E o que fez essas duas pessoas se aproximarem e depois, obviamente, também romperem essa amizade? Como muitos dos relacionamentos do Freud também foram assim, né? Mas vamos lá. Nessa época, o Freud já estava de meia idade, já estava casado com a Marta, já tinham 6 filhos, né? E o Fliess, ele, pelos relatos, né, dessa época, o Fliess, ele intelectualmente, ele era inferior ao Freud. E muita gente questionava, né, o que mantinha, então, essa amizade, essa correspondência entre eles, que eles trocavam cartas, né? Foram muitas cartas, a amizade dele basicamente eram em cartas, que o Freud morava em Viena e o Fliess era de Berlim, morava em Berlim, mas a esposa dele era de Viena e ele ia muito para Viena, então eles trocavam muitas cartas e também se encontravam, né? Então, o Fliess, quem que era o Fliess, né? Ele também era médico, também era especialista, mas ele era especialista em nariz e garganta. Seria hoje o otorrino, né? E ele era também casado, igual o Freud, né? Só que ele tinha, em vez de 6 filhos, tinha 3 filhos. E eles tinham uma base teórica comum, que era a questão da física e da fisiologia. Então, eles estudaram uma base teórica comum, né? Mas o que aproximou mais os dois, além disso, foi a questão do foco na sexualidade, que era um ponto de ruptura do Freud com o antigo mestre dele, que foi o Breuer, que o Breuer que ajudou a fundar a psicanálise. Se a gente for ver nos outros vídeos, ele faz parte dessa história, né? Dos primeiros casos de histeria foi com o Breuer que o Freud né, escreveu e trabalhou. E aí a ruptura com o Breuer foi porque quando o Freud colocou que nas neuroses a essência, o foco principal estava na questão da sexualidade, em todas, né, ainda falou da sexualidade infantil, ou seja, as crianças também têm desejos, né? As crianças, mas era uma coisa generalizada, não é só o genital. A criança mamando na mãe tem um prazer muito grande. Então, e também ele via que na questão do Édipo, né, que tinha atração da menina pelo pai, do menino pela mãe, ele colocou que o Édipo é universal, então é em toda a neurose. O Breuer não sustentou isso. Então, a ruptura do Breuer com Freud foi por conta disso. E o Breuer era muito, nessa época da ruptura, ele era uma pessoa discreta, né, estudiosa, né, metódica. Só que ele era ambivalente, ele era vacilante, né? Ele não era a pessoa que empenha a palavra e vai até o final, porque ficava meio em cima do muro. E o Freud nunca gostou disso, né? Aí, tanto que nessa época da sexualidade, que o Breuer tinha que se posicionar, muitas vezes ele apoiava, mas não apoiava,
né? É quando o Freud fazia uma palestra exatamente sobre o assunto, ele dizia que apoiava, mas quando o Freud ia atrás dele, falava que não concordo com nada disso. Então, quando apareceu o Fliess, então Freud nadou de braçada. Porque quer uma coisa melhor? Ele apoiava essa teoria da sexualidade, que o Breuer não apoiava, e ele não era vacilante, titubeante. Ele era o contrário, ele era autoconfiante, até demais, em excesso. Então, e ele era uma pessoa, segundo está escrito aqui, muito vivaz, muito interessante. Eu acho que poderia dizer até encantador, né? Para encantar o Freud tem que ter alguma coisa, né? Então, o Freud viu nele digamos assim, como ele estava sem professor há muito tempo, né? Alguém que pudesse que ele pudesse seguir, né? Então, as cartas, ele contava todas as descobertas, as hipóteses científicas, né, que o Freud colocava sobre as neuroses. E o Fliess também respondia, falando das descobertas dele. Tudo dele girava em torno da questão do nariz, dessa especialização dele nessa área, mas ele fazia ligação disso com a sexualidade também, né? Então, ele falava o quê? Que a mucosa do nariz estava relacionada de alguma forma com a sexualidade, e ele também ele pegou a gente pode dizer que hoje seria uma viajada, né? Mas o Freud acreditou na época. Ele achava que por a mulher ter o período menstrual, e que é de 28 dias, né? Que tudo teria um período também, de todas as atividades de um organismo vivo, teria uma certa periodicidade, e que isso era que sustentava as mudanças. Então, para ele, aí ele colocou que é como se aí ele colocou umas coisas de aritmética, de número, quase numerologia no meio das coisas, né? Ele achava que tudo, tem até físicos que falam isso, né? Tudo pode ser explicado através de números, né? Tudo na vida tem algum padrão e os números explicam. Então ele achava isso. Então Fliess tinha a teoria dele de que tudo no mundo era regido por números. Representa o feminino número 28, que é o período menstrual da mulher, e do homem seria o número 23. Então ele organizou tudo em termos numéricos de periodicidade, e a teoria dele era essa, né? Da periodicidade. E ele tinha, como a ênfase também, e ele falou para o Freud que em todas as neuroses tinha essa questão da sexualidade e da bissexualidade. Né? Então, para ele, ele tomou essa bandeira aí do que existia essa atração no ser humano, né, naturalmente, da bissexualidade. Então, aí ele tinha algumas teorias lá, que era a neurose reflexa nasal, era uma das teorias, né? O que seria? A pessoa tinha dores de cabeça, dos nervos, e ela se comparava ao que o Freud chamava de neurastenia dentro da teoria da neurose dele, né? Que já a neurastenia era uma coisa mais orgânica, não era uma psiconeurose, né? Mas que estava ligado também às questões sexuais. Então, o Freud ficou apaixonado, e foi literalmente uma paixão, porque eles ficaram muito ligados, assim, em excesso, né? E porque ele podia discutir com o Fliess, né? E ele estava isolado, né? Porque depois dessa questão da sexualidade, e ele comentou com o Fliess, falou assim, olha, não tenho público. Hoje você é o meu único público, né? E ele falou assim, isso me basta. Então, para ele, bastava o Fliess, para ele comentar as descobertas dele. E aí, pediu para o Fliess ser censor, né, olhar, dar opinião nos escritos dele, na descoberta dele. Então, eles ficaram muito
intimamente ligados, né? Então, eu estava falando das vantagens e desvantagens que um tinha sobre o outro. Uma vantagem, o Fliss tinha muitas vantagens, né? A mulher dele era rica, né? A do Freud não, né? Em comparação. Ele tinha 3 filhos ao invés de 6, e ele morava em Berlim. Então, a diferença de Berlim e Viena na época era grande, porque Viena ainda tinha muita intolerância aos judeus. E os dois eram de família de origem judaica, né? Os dois. E só que em Berlim isso era mais amenizado, era mais leve. E Berlim estava mais próspera do que Viena. Viena tinha algumas crises econômicas e principalmente também a área médica era atingida. Então, na medicina também o Fliess estava à frente. Só que nessa relação dos dois, a gente via, os teóricos deixam claro, que como é que fala? O Freud, que era mais apaixonado no Fliess, assim, né? Você via pelas posturas também do Fliess. Tanto que quando eles romperam, Freud tentou reparar, tentou ir atrás por 2 anos e o Fliess não quis. Né? Só que o Fliess, ele é meio que endeusou, né? Ele aumentou naquela importância do Fliess. Porque, na verdade, essa teoria dele não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver da periodicidade. Algumas coisas, até o Freud conseguiu levar para a teoria dele. A questão da bissexualidade, que senão não teria nem o Édipo, tipo, tanto a menina quanto o menino, eles têm épocas em que eles têm que se haver com o amor em relação ao pai, com o amor em relação à mãe. Passa por esses 2 amores, digamos, né? Não é só um dos amores. Então, esse desejo era para os dois pais. Então, isso aí o Freud teve uma herança do Fliess, né? Talvez a questão da sublimação também, que é usar esses desejos mais para coisas úteis, para as artes, é um jeito de se utilizar esse tipo de energia, né? De uma forma construtiva. E a questão da periodicidade, o Enes Jones, que é quem está escrevendo essa biografia, fala que talvez o Freud tenha levado isso para a teoria dele, que fala sobre a compulsão à repetição. O que é a compulsão à repetição? São coisas que não foram digeridas, né, no passado da pessoa e que viram um sintoma e aquilo vai se repetindo. Tipo, o que era traumático está reprimido, não foi digerido, entre aspas, né, digamos assim. Então, quando não é digerido, fica preso ali, né, reprimido, mas age de alguma forma. Então, enquanto isso não é olhado, vai repetindo, vai repetindo. Vamos ver como que eu dou um exemplo disso. Não, aquela, vamos supor, uma pessoa tem, sei lá, no passado teve alguém da família que bebia muito. E ela só atrai pessoas que bebem. Aí termina o namoro, mas o outro vem, na hora que veio, também bebe. Assim, como ela não conseguiu lidar com isso na história, digamos, da infância familiar ali, aquilo vai repetindo, né? Aquilo vai repetindo. Assim, então, para o Ernest Jones, tiveram algumas heranças, assim, foi o ouvido que o Freud teve nessa época. Então, muitas vezes, só de ter alguém escutando a gente, dá para a gente formular coisas, cair as fichas, né, de algo que a gente está tentando elaborar, sem mesmo o outro contribuir tanto. Então, teve a sua importância. E foram 12 anos, né, gente? E era muitas cartas, muitas coisas eles viveram. Então, o Freud chamava, quando eles encontravam em alguma cidade, né, ao vivo para discutir, ele chamava que os encontros
eram congressos, a congresso de duas pessoas, né? Mas, então, era um encanto para ele, né? Então, para o Fliss, o mundo eram números, então ele jogava com aqueles números, via periodicidade, e explicava tanto as questões do nariz, tanto as questões sexuais, tanto as questões dos organismos vivos que crescem, até a conexão disso com a astronomia, com o mundo, então era muito, ele queria explicar isso dessa maneira, né? Então, e como é que os dois se conheceram, né? Os dois se conheceram por causa do Breuer, né? Que indicou o Breuer quando o Fliss foi para Viena para poder estudar. No Breuer falou, olha, indicou as conferências do Freud, que na época ele fazia, né, as aulas sobre anatomia do sistema nervoso, e ele falou, ó, vai lá que você vai gostar. E o Fliss foi atrás, né? Aí depois eles começaram toda essa amizade, né? E era muito, né? Então, o Freud não gostava muito de Viena, né? Teve aqui uma parte que aí já somou, né? Do Fliss não estava em Viena, o Freud ele ficou em Viena, já não gostava, porque quando ele era pequeno, ele teve que sair da cidade natal dele para Viena, ele já não gostou. E como também tinha intolerância aos judeus, e não foi bem recebido pela parte médica, quando ele chegou de Paris, depois de estudar com Charcot, fica esse ranço, ele só sai de Viena depois com o nazismo. Quando o Hitler entra no país, aí ele vai para a Inglaterra, para Londres, que era onde ele sempre quis ir, né? Era um dos lugares favoritos dele. Então, aí o Ernest Jones, um discípulo dele, ele se pergunta aqui, né? O que tinha na personalidade do Fliss que atraía tanto o Freud? Aí ele vai tecendo todo um raciocínio para chegar num ponto muito interessante. Quem, né, que o Fliss representava para ele? E o Ernst Jones também colocou que o Freud, a teoria dos dois tinha nada a ver, sabe? Então, era muito viajada do Fliss, queria explicar tudo com números mágicos. Então, era uma coisa muito sem muito nexo. E o Freud era mais pé no chão. Só que, de alguma forma, o Freud precisava, né, de endeusar, né, de ter alguém para ele seguir, que foi o Fliss, né? E também, talvez essa força toda que o Fliss teve foi pela autoconfiança que ele tinha excesso, e ele também não tolerava crítica, de forma alguma. Então, ele era muito certo das coisas, né? O Freud deve ter sofrido um bocado na mão dele. Então, para o Ernest Jones, o interesse que o Freud julgava que era interesse científico, né, profissional, né, das descobertas dele, para o Ernest Jones era mais afetivo mesmo, porque não tinha uma razão, né, uma aproximação verdadeira entre as suas teorias. E, pelo contrário, se valesse a teoria lá dos números mágicos do Fliss, por mais que a teoria do Freud estivesse correta, não valeria. Né? A questão da periodicidade se justificaria por si mesmo. Então, era complicado. Então o Freud tinha uma dependência, né, em relação ao Fliss. E aí, como que o Ernest Jones termina dizendo o que ele acha, então? O que tem no Fliss que atraiu tanto o Freud? Né? Vou ler aqui para vocês um pedacinho do livro. Então, por fim, como sabemos,
O caminho terminou na inesperada descoberta de sua profundamente soterrada hostilidade a seu pai. E que proteção mais convidativa contra o negro terror pode aí haver do que encontrar um pai substituto, para quem se pode mostrar a mais extrema afeição, admiração, não é? E mesmo subserviência. Sem dúvida, uma repetição de uma atitude primitiva em relação ao próprio pai. Sempre a hostilidade latente de Freud se transfere e o relacionamento termina em dissensão e afastamento. Foi o que aconteceu em relação ao Fliess e aos outros que vieram antes, né? Ao Bruck, ao Meinert e ao Breuer, né? Então, no início de sua vida, Freud achava impossível odiar seu pai e ocultar a sua hostilidade com amor. Agora, a mesma solução era a única possível, mas a realidade externa impedia, a não ser por meio do artifício de decompor a pessoa paterna em duas, uma boa e uma má. Assim, o ódio foi dirigido ao Breuer e o amor ao Fliess, ambos em um grau excessivo, em proporção aos méritos ou deméritos das próprias pessoas. No caso de Freud, amor e ódio intensos andavam especialmente juntos. Então, a charada foi solucionada, pelo menos pelo Ernest Jones, que ele viu. E o Freud vai descobrir isso só lá na frente, né? A questão do pai dele. Então, desde pequeno, Freud tinha aquele sentimento de ódio com o pai, mas a gente viu nos outros vídeos, né? Ele tentou preservar o pai desse ódio e projetou esse ódio, no caso, era no tio dele e no irmão, num dos irmãos mais velhos do outro casamento, né? E no sobrinho John. E então, no John, por exemplo, eles eram amigos de brinquedo, de infância, então ele tinha uma admiração enorme, mas também, ao mesmo tempo, os dois brigavam muito, né? Então, aí que acabou fazendo isso também depois, né? Então, e ainda tem, né, para frente, teve o Bruck, o Meinert, o Breuer, o Fliess, ele também vai romper com o Jung. Então, existia isso aí, que eu acho muito interessante, né? Será que a gente também não faz isso de alguma maneira, né? Então, para o Ernest, o motivo foi esse, né? Porque o Freud era muito inteligente, então o afetivo pegou, né, por aí, né, a questão do Fliess. Então, como que se deu essa ruptura? Segundo o Ernest, o Fliess, justamente essa parte científica não batia, a teoria dos dois não batia, só que, quer ver, ó, segundo Ernest Jones, né, nenhum dos dois podia ter tido muita compreensão do real trabalho do outro. Tudo que pediam era a mútua admiração por ele. Então cada um foi fazendo sua teoria e um admirando o outro, mas na verdade não tinha nada a ver. Era mais um monólogo, né, do que um diálogo em termos, né, de descobertas científicas. Mas aí quais foram as versões, né? Para o Fliess, o que aconteceu? Para o Fliess, ele alegou que o Freud teve um ataque violento e inesperado, né? Segundo Ed, né, em relação a ele. Segundo Ernest Jones, isso era muito improvável, Freud não era assim. E aí o Fliess ainda atacou ele, né? Falou, não sei se o Freud criticou as leis periódicas dele,
Mas aí o Fries falou, né, que o Freud era apenas um leitor de pensamentos e que ele lia seus próprios pensamentos em seus pacientes. Então, quis dizer assim, né, era o falsário, né, não era o paciente que ele estava lendo, eram os seus próprios pensamentos no paciente. E aí o Fries se retira da relação, né, e o Freud vai atrás, durante 2 anos ele tenta reparar, tenta, né, voltar. Ele propõe que os dois escrevessem um livro sobre bissexualidade, mas o Fries não acatou. Ele recusou, né? E aí teve uma questão muito difícil que aconteceu entre eles por conta da questão da autoria dessa ideia da bissexualidade. Então, quando o Freud propôs, vamos escrever o livro, ele falou que não. E ele já achou que era um jeito que o Freud estava fazendo, que o Freud queria roubar a autoria dele dessa ideia. E isso foi um estupim, porque é aí que aconteceu com essa questão de livro, né, sobre bissexualidade, é como se fosse uma ideia original, nova, ninguém falou. Um autor que chama Otto Weininger lançou um livro, né, sobre o papel proeminente da bissexualidade. E então, quando esse Otto lançou isso, o Fliss ficou maluco, porque ele achou assim, roubou minha ideia. É eu que tinha que falar disso. Só que o segundo o Fliss, a gente sabe as versões, né? A gente não sabe até que ponto, né, que quem estava com a razão. E o Fliss alegou que esse Otto, que publicou esse livro de bissexualidade, era amigo de um paciente do Freud. Não, paciente não, desculpa. De um aluno do Freud. E aí falou assim, ó, então é como se fosse assim, minha grande ideia você entregou para o outro. Você contou, e o seu aluno contou para o Otto e ele publicou. Aí começou a disputa, né? Quem roubou, né, o meu livro. Então, esse roubo, esse pretenso roubo, né? O que o Fliss fez com isso, né? Aí aqui o Fliss escreveu um outro livro, um pequeno livro, atacando o Weininger, Freud e o aluno, né? Falando que eles roubaram, né? Denegrindo esses três por terem roubado essa autoria, dessa ideia dele, né? Aí o Freud teve que ir atrás dos editores do livro, falar que é calúnia. Ele até respondeu, assim, escreveu para um editor e escreveu que isso era uma fantasia de um homem ambicioso que, em sua solidão, perdeu a cabeça para julgar o que é certo e o que é permissível. E o aluno do Freud também escreveu em resposta, né? Escreveu um livro mordaz, quer dizer, também pegando pesado nas críticas, sobre as pretensões de Fliss. E ele adotou medidas legais contra o Fliss também, né? O tal do aluno. Então, aí que acontece, até assim, nessas cartas que tinham sobre esse roubo dessa ideia, aí você vê o tanto também que o Freud estava comprometido afetivamente, né? Ele escreveu para o Fliss, né? Meio que, ok, ele deve ter sido influenciado mesmo por inveja ou hostilidade em relação ao roubo da originalidade da ideia, né? Só que aí ele ainda acrescentou, quer dizer, reclamando o amor do Fliss, né? Ele acrescentou que o Fliss não tinha tempo para escrever para ele, exceto sobre assuntos triviais. Então fica o conteúdo, né? Roubou, não roubou, tudo isso que eu vejo parecia muito secundário. A questão mesmo era a relação afetiva entre os dois, né?
Então, a gente mesmo, né? Eu fico imaginando as amizades que já teve, né? Se a gente for pensar, nossas amizades, ou sociedades de profissionais, o que seja, né? Se a gente também não tem uma demanda afetiva, assim, né? De querer atenção, infelizmente, que é como o Ernest Jones coloca, né? Quer ver? Acho que eu achei aqui. Ele fala assim. Eu não achei, não, mas ele coloca assim que o Freud tinha necessidade afetiva de seguir alguém confiante. É um pai, né? É o substituto do pai. E, ao mesmo tempo, o Flies tinha também as necessidades dele, né? E ele era um tipo de resposta ideal que o Freud estava procurando, né? Então, encaixou uma coisa com a outra, né? Em termos de teoria, ele tinha a questão que o Freud estava procurando, era o público que ele também procurava, mesmo sendo de uma pessoa, mas tinha tudo isso por trás, né? Então, e quantas vezes a gente também não aumenta, né, o valor de alguém. Isso não é transferência, né, que eles falam, né? Quer dizer, o Flies nem tinha uma posição inteligente e nem a teoria dele era tão importante, interessante assim, né? Mas, digamos, o Freud meio que caiu nessa cilada aí. Mas aí eles romperam, né? E o destino, qual foi o destino dessas cartas entre os dois? Eu achei interessante. O Freud destruiu todas as cartas. Já o Flies, quando o Flies morreu, a mulher dele, a viúva, vendeu essas cartas para um livreiro. Eu não lembro qual cidade foi, mas ela deve ter sido Berlim. Mas vendeu para um livreiro e esse livreiro revendeu para Marie Bonaparte, na França. E a Marie era analisanda do Freud na época, né? Ela chegou a levar alguns trechos para ler para ele. Quando o Freud viu que, que as cartas do Flies, né, continuavam, ele ficou indignado. Ele ficou indignado e fez a proposta para ele ressarcia ela e devolvia as cartas. Né? Só que a Marie não quis, porque achou que ele ia destruir as cartas. Aí não ficou com ela, aí ela guardou num banco. Aí eu fiquei pensando, nossa, que relíquia, né? Quer dizer, teve seu valor, e a gente também só está aqui falando disso porque essas cartas existiram, né, para contar essa história. Aí ela guardou essas cartas num banco judeu, né, tipo, para ninguém pegar. Só que quando veio o nazismo e Hitler entrou no país, como o banco era judeu, ela achou que eles podiam confiscar. Aí ela tirou as cartas de lá, colocou em outro lugar, aí quis remeter se não me engano, foi ela também que fez o Freud conseguir sair de Viena e ir para a Inglaterra por conta para não ser pego pelo nazismo, né? Enfim, ela pegou essas cartas e acabou enviando de navio com material à prova d'água, se o navio afundar, ou as cartas ainda sobreviver, conseguiu mandar de navio essas cartas até Londres, né? Essa foi a história das cartas. Mas, enfim, então, esse foi o período, né, o que aconteceu entre os dois. Eu já tinha até lido, mas não lembrava muito do que aconteceu. E eu tento levar essas coisas para minha vida, né? Tipo, qual amizade que a gente tem, qual relação que a gente também tem, que a gente tem uma demanda afetiva grande, né? E a pessoa nem está tão interessada assim.
O Flies, segundo a biografia aqui, ele não estava tão ligado assim no Freud, ele estava mais ligado na esposa dele, e que ele também era muito, assim, possessivo, então a esposa era o centro, mas também ele não queria que a esposa andasse com amigos, não queria que a esposa tivesse acompanhada nem da família, queria só para ele, né? Então, era uma personalidade, de certo, muito contagiante, né? Muito encantadora, e foi quem o Freud seguiu durante esse tempo, né? E depois da ruptura, cada um foi cuidar de sua vida. Então, esse é o período do Freud com o Flies, né? Teve, querendo ou não, o Freud, né, desenvolveu algumas coisas a partir dessas cartas, teve um tipo de herança, mas também terminou essa relação, como muitas outras, né, relações com outros mestres, né, figuras paternas. É isso, gente. Então, obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.